Bora lá então, Dev, para nossa segunda aula aqui do NLW. E hoje a gente vai entrar em muito mais coisa dentro da aplicação React que a gente começou a desenvolver na aula passada. A gente vai aprender sobre Next, sobre termos como Server-Side Rendering, Static Site Generation, e a gente vai falar um pouquinho sobre como que a nossa aplicação consegue ir para o próximo nível. A gente vai começar a construir alguns componentes também ali do layout da nossa aplicação, como aquela parte do perfil, a parte dos desafios, a parte do countdown. Vai trabalhar bastante com estilização e vai começar a colocar nossa aplicação já nos outros trilhos, numa aplicação, numa estrutura com já melhores práticas, já mais pronta para ir pro mercado tradicional, digamos assim. E aí, então, como eu já falei, o que a gente vai aprender? O que a gente fez na aula passada, só pra gente lembrar? A gente viu todos os fundamentos do React, entendeu o que é uma API, entendeu como que o React funciona, por que a gente utiliza hoje essas estratégias dessas bibliotecas do front-end, né? Por que hoje a gente só retorna dados em formato JSON do back-end e trata a criação da interface sempre no lado do cliente, seja um dispositivo móvel, um iOS, um Android ou a web também. A gente viu também sobre TypeScript, por que a gente vai utilizar aqui durante a semana, e nós começamos a criar o nosso projeto utilizando o Create React App, que é aquela estrutura que já vem com Webpack, Babel, todas as ferramentas necessárias para rodar, para criar um projeto React já de forma invisível, digamos assim, para a gente nem se preocupar com isso. E a gente criou o nosso primeiro componente, o Experience Bar, e aprendeu sobre conceitos de propriedade e conceitos de estado também, que são aquelas informações que a gente armazena dentro do componente que a gente pode manipular. Então a gente usou o conceito de estado lá, criando aquele counter, né, que a gente somava lá cada vez mais um no botão, e o conceito de propriedade, passando lá pro botão o título, a cor dele e tudo mais. E hoje, o que a gente vai fazer? Nós vamos entrar então, primeiramente, nos ensinamentos sobre Next.js, beleza? Eu vou aqui, já que na aula passada eu deixei meu cabeção aqui algumas vezes durante a aula em cima do código, eu vou aproveitar e diminuir já um pouquinho aqui o meu rosto, enquanto a gente começa a pegar alguns conceitos aqui do Next, tá? E vamos lá, o que é o Next antes de mais nada? O Next, ele substitui o Create React App que a gente utilizou lá na primeira aula. Tá, Diego, a gente utilizou, criou o projeto e agora a gente vai jogar fora? Sim, mas na verdade a gente vai reaproveitar o que a gente criou e vai repassar para o projeto novo. Por que a gente vai utilizar o Next aqui durante essa semana? E por que eu estou utilizando o Next para 90% dos projetos que eu estou desenvolvendo com o React hoje em dia? Dado ali uns 10% que às vezes não se aplica ou talvez não tenha como utilizar. Mas o que é o Next antes de mais nada? O Next, ele pode ser considerado um framework em cima do React. Então o React, ele é uma biblioteca de construção de interfaces. O Next, ele traz um conjunto de funcionalidades que a gente repete em todas as aplicações React, que é muito comum a gente ter em várias aplicações React, e traz dentro ali como funcionalidades que já estão prontas para a gente sair utilizando. Por exemplo, roteamento, né? É muito comum a gente ter aplicações, em todas as aplicações, a gente ter rotas, né? A página de contato, página de produtos, página de carrinho, a gente tem páginas, né? O Next já vem com isso pronto, a gente não precisa ter uma estrutura, instalar dependência e tudo mais, ele traz isso pra gente pronto. Outro ponto muito legal do Next é que ele habilita pra gente trabalhar com as 3 siglas mais famosas do desenvolvimento front-end hoje em dia. SPA, Server-Side Rendering, Static Site Generation. E agora a gente vai entender um pouquinho o que são cada uma dessas siglas aqui, e eu vou utilizar para isso o Whimsical, né? Eu gosto muito de utilizar essa ferramenta para fazer esses wireframes que eu acho que fica mais claro entender. Vamos lá, a gente aprendeu até então a criar uma aplicação com React utilizando o Create React App. Quando a gente usa o Create React App ou uma aplicação React da maneira mais tradicional possível, a gente está utilizando o conceito de SPA. SPA aqui traduzindo é uma Single Page Application. Single Page Application, se for traduzir para o português, uma aplicação de uma só página. Mas como assim, uma só página? O Single Page Application, a forma mais fácil da gente entender o que é isso aqui, é o seguinte: toda a interface ela é construída no front-end. E o que acontece quando a gente muda de uma rota para outra é que a gente consegue manter coisas na nossa aplicação que são repetitíveis entre várias rotas e mudar apenas o conteúdo necessário dessa rota. Então, por exemplo, aqui no Notion, quando eu mudo aqui do dia 2 para o dia 1, a sidebar, ela não mudou nada, ela só mudou ali qual que é o item ativo, mas ela não precisou recarregar. A gente falou sobre isso lá no primeiro dia, ó. A sidebar, ela continua intacta, só muda o conteúdo, que é a única coisa que muda entre as páginas. Então, quando a gente tem esse Single Page Application, essa mudança de rota aqui, ó, ela
continua na mesma página, só que só muda o conteúdo. A página é a mesma, muda o conteúdo. Por isso que é Single Page Application, só tem uma página. O conteúdo pode mudar entre as rotas que a gente faz, mas a página continua sendo a mesma, digamos num sentido mais semântico assim. Então, Single Page Application é quando a gente tem quando a troca de rotas, ela ocasiona numa troca do conteúdo, mas não da página como um todo. E aqui o Single Page Application é o que a gente vinha fazendo até então. Então, o back-end retornava os dados pra gente em JSON, certo? A gente ia lá, por exemplo, no nosso back-end, vamos até botar aqui, vamos botar o back-end aqui em cima, certo? A gente ia lá no back-end, fazia uma requisição, lá, por exemplo, eu quero a rota de produtos, né? Alguma coisa assim. O back-end devolve pra gente esses dados em formato de JSON, e aí o nosso front-end constrói a interface da maneira que ele achar melhor. Beleza, esse aqui é o primeiro conceito. Qual que é o problema do SPA aqui de uma maneira geral, digamos assim? Isso aqui funciona muito bem para boa parte das aplicações com React. Quando que isso aqui não funciona tão bem? Tanto para React, quanto para Vue, quanto para Angular, tá? Qualquer biblioteca de construção de interfaces no front-end. Hoje, a gente tem, principalmente para projetos que são públicos, por exemplo, blogs, e-commerces, websites, tudo que pode ser acessível por todo o público da web, né? Projetos que precisam ser indexados no Google, por exemplo, nos buscadores e tudo mais, nos motores de busca. Quando a gente utiliza essa estratégia de SPA, a interface da nossa aplicação ela é toda construída no front-end. Ou seja, depois da pessoa carregar a aplicação, no primeiro momento, aí sim a interface é construída. O que isso aqui ocasiona? Eu estou aqui rodando a aplicação que a gente desenvolveu lá no primeiro dia aqui do NLW. Se eu acessar aqui a aba das ferramentas de desenvolvedor aqui, ó, for aqui em Settings, aqui ó, na engrenagem, e lá embaixo procurar por Disable JavaScript, ou seja, eu estou desabilitando o JavaScript do browser. O browser não vai mais rodar a aplicação com JavaScript. E agora, desculpa, se eu der um reload na aplicação, olha o que acontece. Ele só dá uma mensagem: You need to enable JavaScript to run this app. Ou seja, a aplicação não tem nada sem o JavaScript. A nossa aplicação React ela não é nada sem o JavaScript, porque o JavaScript é responsável por tudo. Ele é responsável por ir no back-end buscar as informações de uma possível listagem de produtos, de um usuário logado, por exemplo. Ele é responsável por criar a interface, ele é responsável por tudo na aplicação. E aí acontece que se esse JavaScript estiver desabilitado, a nossa aplicação não tem nada. E aí que vem o ponto. Os motores de busca do Google, não só do Google, do Bing e não só do Bing também, aqueles crawlers que a gente, por exemplo, pega um link, joga no Twitter e aí o Twitter gera uma imagem da nossa página lá, um Open Graph Image, né, que no Twitter não é Open Graph, mas, sei lá, por exemplo, o Twitter, né, aquele embed de compartilhamento, aquilo lá é gerado através de um robô, né, um crawler, ele vai no nosso site e busca informações da página. Só que esses crawlers, tanto do Google, do Bing, do Twitter, do Facebook, qualquer coisa assim, eles acessam a nossa página, mas alguns deles acessam com o JavaScript desabilitado e alguns deles, mesmo com o JavaScript habilitado, não vão aguardar a interface ser construída. Então, quando a gente começa a trabalhar com React, com Vue, com Angular, a gente começa a ter problemas numa outra sigla que a gente chama de SEO, Search Engine Optimization. A gente não consegue otimizar a nossa aplicação para motores de busca. E aí que entra o Next.js. O Next, ele foi feito principalmente num primeiro momento, hoje ele já serve para muito mais coisa, mas num primeiro momento ele foi feito para resolver principalmente esse problema, de conseguir fazer com que as nossas aplicações React sejam indexadas por motores de busca, ou crawlers de redes sociais para realizar embeds ou qualquer coisa assim. Então, vamos entender um pouquinho como que funciona o Next aqui no nosso fluxo. Imagina então que agora a gente tem a nossa aplicação React. O que vai mudar da nossa aplicação que a gente vem construindo até agora? A gente tem o React e tem aqui o nosso back-end, né? Eu vou até separar eles um pouquinho mais, porque agora vai ter uma camada intermediária. O que acontece agora é, o React, quando o usuário acessar, vamos até botar aqui um terceiro pontinho aqui que é o usuário. Então a gente tem o usuário, ou browser, a gente poderia chamar aqui, eu vou botar usuário, porque fica mais fácil a gente enxergar. Usuário. Quando o usuário acessa a nossa aplicação React, quando ele vai acessar aqui a nossa aplicação, o que acontece? Ao invés do React ir diretamente e bater lá no nosso back-end buscando os dados para preencher a nossa interface, o que acontece é que antes do React entrar em cena, a nossa aplicação vai acessar um terceiro carinha nesse... Nossa, Diego, o que tu fez aqui? Dei um
um fallback e voltei para a página anterior. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos começar do zero. Quando o usuário vai acessar a nossa aplicação, imagina lá, www.meuecommercemuitolegal.com.br. Quando esse usuário acessar, ele não vai acessar diretamente a aplicação escrita com o React no front-end. Ele vai acessar um servidor intermediário aqui no meio, que é o servidor do Next. A gente vai chamar aqui de Next.js. Esse servidor do Next aqui, ele é feito em Node. Porém, ele não é o back-end da nossa aplicação. O back-end continua intacto, da mesma forma. A API, que nem a gente viu lá, a API que retorna dados dos produtos, dos usuários. Mesma coisa que a gente viu lá na primeira aula. Esse servidor intermediário aqui com o Node, qual que é a responsabilidade dele? Vamos lá. Concorda comigo que o React, o Angular, o Vue, qualquer framework, qualquer biblioteca de construção de interface é feita com JavaScript? Beleza, isso você concorda comigo. Concorda que o Node é a única, e agora tem o Dino, né, que a gente já está se aventurando, mas o Node é a principal forma que a gente tem de conseguir interpretar código JavaScript pelo lado do servidor, pelo lado do back-end e não pelo browser. Então, se o Node consegue entender JavaScript e se o React é somente JavaScript, quer dizer que o Node consegue entender React. Então, o que acontece nesse momento aqui? Quando o usuário acessa o nosso site feito com o Next, que é React também, o Next tem uma camada intermediária, que é um servidor. Esse servidor vai fazer o seguinte, ele vai lá no back-end, buscar os dados da nossa aplicação, por exemplo, a listagem de produtos, que a gente tanto falou anteriormente. Quando ele obtiver os dados ali da listagem de produtos, que é responsável por mostrar, por exibir na tela, ele vai devolver para o nosso front-end o HTML e o CSS pronto daquela tela para ser exibido em tela. Então, se você lembrar, isso aqui parece muito, né? Esse formato aqui, ó, que eu te expliquei, parece muito com aquele primeiro formato que eu mostrei lá antigamente, que a gente usava no WordPress, no Magento, que a gente ainda usa em várias aplicações, que é o formato mais tradicional da web, que a gente tinha o browser lá que acessava o nosso servidor e o servidor devolvia já HTML, CSS e tudo mais. Então, o que acontece é que nesse caso aqui, a gente continua tendo o nosso back-end apenas como uma API, então ele consegue ainda ter clientes como browser, iOS, Android e tudo mais, mas a gente não perde no front-end a capacidade de fazer uma otimização para os motores de busca, que a nossa aplicação seja encontrada pelos crawlers, pelos motores de busca como Google, Bing e pelo aqueles embed que eu falei. Então o Next, ele nada mais é que uma camada intermediária entre o nosso back-end e entre o nosso front-end, responsável por conseguir construir a interface da nossa aplicação por um servidor, por uma camada intermediária, e quando o usuário acessar a nossa aplicação, aquilo já vai estar pronto. Mas é muito bom lembrar que o Next não remove nenhuma flexibilidade e nem adiciona muitas funcionalidades em cima do React puro como a gente já conhece. Ele nada mais é do que um projeto React, e tudo isso que eu mostrei que ele faz para você é tudo automático, não vai impactar no desenvolvimento do seu dia a dia. E você consegue, claro, melhorar esse funcionamento, trazendo mais dados e tudo mais, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, mas na grande maioria das vezes, a grande maioria das páginas, ela vai ser totalmente automatizada esse funcionamento. Então isso aqui a gente chama de Server-Side Rendering, que é a segunda sigla que a gente tinha lá no nosso cronograma aqui. Então a gente já falou sobre SPA, que é quando a gente cria um projeto com React tradicional, que caso a gente desabilite o JavaScript, ele para de funcionar. Isso nem sempre é um problema. Às vezes você está construindo, por exemplo, um painel de administração. Cara, o painel de administração, ele não vai precisar ser indexado pelo Google. Ele não vai precisar, por exemplo, ter um motor de busca, fazer algum embed ou qualquer coisa assim, né? Então, meio que não faz tanta falta esse tipo de conceito. Mas o Next, ele traz algumas funcionalidades também que podem ser interessantes para um painel de administração. Por isso que daí, nesses casos, você tem que avaliar. Mas se você está construindo, por exemplo, um website, um blog, um e-commerce ou qualquer página que seja pública, qualquer site que seja público, utilizando o React, vai de Next. O Next é a solução hoje mais completa. O Gatsby também pode ser uma solução, a gente fala sobre ele daqui a pouquinho, mas a gente não vai utilizar. E aí a gente cai para a terceira sigla aqui, que é o que é o Static Site Generation. Então a gente tem aqui, ó, SSR, que é Server Side Rendering, que foi o que fez o Next ficar bem famoso. E aí a gente tem o terceiro, que é o Static Site
Generation. O Static Site Generation a gente não vai utilizar muito durante esse NLW. O que eu tô querendo fazer durante os NLWs desse ano, nesse NLW e a partir de agora, é cada vez incluir um conceito novo. Então, por exemplo, nesse a gente vai ver sobre Server-Side Rendering, no próximo a gente vai entrar em Static Site Generation, no próximo a gente entra em autenticação, no próximo... Cara, cada NLW a gente vai entrando numa coisinha diferente, para cada vez a gente ter um projeto legal para tratar de algo diferente. Mas nesse aqui, a gente vai tratar com Server-Side Rendering, mas eu vou te dar só uma geral do que é Static Site Generation. Static Site Generation é algo que foi criado há um bom tempo já. Eu vejo esse... Na verdade, foi a primeira forma da gente desenvolver a web. Era tudo estático, né? As páginas, elas não precisavam acessar um banco de dados ou qualquer coisa assim. Era sempre tudo HTML puro. E o Static Site Generation, ele também é um HTML puro, digamos assim. HTML, CSS e JS puro, que não precisa conectar na API. Só que ele é um HTML, CSS... JS puro, estático, que a gente consegue atualizar ele de tanto em tanto tempo, digamos assim. Então imagina, por exemplo, que a gente tem ali um blog super acessado. Milhões de acessos no nosso blog. Imagina Globo.com, por exemplo, quantos acessos eles têm cada segundo. Deve ter milhões, né, de acessos cada segundo lá dentro. Imagina que eu tenho que, cada vez que uma pessoa acessa essa página, fazer uma requisição no banco ou fazer uma requisição para o meu back-end para buscar todas as informações das notícias dentro da home. Só que essas notícias, elas se atualizam, sei lá, a cada 15 minutos sai uma notícia nova. Então, se dentro de 15 minutos eu tiver 1 bilhão de acessos na minha aplicação, pensando que a tua aplicação é muito grande, você vai ter 1 bilhão de chamadas para o back-end que vão retornar as mesmas informações. Então é super custoso isso para o back-end. E muitas vezes uma página ela demora muito para mudar. Imagina, por exemplo, você está criando um blog. E aí você tem lá, por exemplo, o conteúdo do blog. Toda vez que a pessoa acessa aquele conteúdo, você vai no banco, busca título, conteúdo, comentários, autor, foto, traz para o front-end e monta a tela. Só que você nunca atualizou esse post desde que você lançou o seu blog. Já faz 2 anos. Todo mundo que acessou o post, mesmas informações. Por que isso precisa ainda ir no banco de dados? Faz sentido? Faz sentido isso ir na API buscar dados? Não mudou. Então, o que a gente consegue fazer no Next.js? Essas páginas que não mudam com muita frequência, ou até as que mudam com frequência, mas não tanto, a gente pode falar para o Next, olha só, quando uma pessoa acessar essa página, grava ela em memória, ou seja, gera ali um HTML, CSS e JS estático dessa página. Todo mundo que acessar depois disso, no intervalo de 1 minuto, por exemplo, mostra a mesma página. Não vai no banco de dados buscar tudo de novo e atualizar. E o Next faz isso pra gente de forma totalmente automatizada também. E é por isso que o Next tá bem famoso hoje na comunidade React, e é por isso que a gente vai utilizar ele aqui. E como eu falei, a gente não vai conseguir entrar em todos esses conceitos durante a semana. Seria uma loucura, né? Seria uma loucura mesmo, assim. Mas tem vídeo sobre cada um desses conceitos dentro do canal da Rocket City, e você vai conseguir descobrir um pouquinho mais sobre eles lá dentro. Mas a gente vai utilizar algum deles aqui. Então, agora que a gente já viu sobre SPA, Server-Side Rendering, Static Site Generation, fazendo uma breve comparação, então, hoje a gente tem 3 principais maneiras de inicializar um projeto React, as 3 maneiras mais famosas, tá? Claro que existem milhares de outras, mas as 3 principais maneiras são utilizando o Create React App, que aí a gente tem a funcionalidade de um SPA, apenas SPA, perfeito? Não dá para usar Server-Side Rendering nem Static Site Generation com o Create React App. A gente tem o Gatsby. O Gatsby é um framework em cima do React feito especialmente para Static Site Generation. Então ele é muito bom em gerar páginas estáticas. É muito bom quando você vai criar uma aplicação que dificilmente as coisas lá dentro mudam o conteúdo. Então blog, por exemplo, você lança muito post e os posts nunca são atualizados. O blog funciona super bem. E a gente tem o Next, né? Eu vou até botar o Next aqui dentro. O Next, ele é um conjunto. A gente consegue ter Static Site Generation, Server-Side Rendering e Single Page Application, tudo em uma única aplicação. E é por isso que hoje muita gente está utilizando o Next para a criação das suas aplicações. Não que o Gatsby não seja interessante. Eu tenho particularmente, a gente tem aplicações em Gatsby aqui dentro da Rocket, super interessante. Create React App também, a gente pode utilizar ele em vários lugares ainda, mas como eu falei, hoje 90% das aplicações que eu tô criando pessoalmente estão utilizando o Next e eu vejo cada vez mais o mercado caminhando para esse lado também. E agora o que a gente vai fazer? Até faltou um item aqui. Nós vamos migrar nosso projeto para Next.js. E aí como é que a gente vai fazer isso? Aqui, ó, eu tô aqui no nosso projeto que a gente construiu dentro do terminal, lembra? Move It, né? Eu criei ele, tá aqui o nosso projetinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar uma pasta aqui dentro e para criar o nosso projeto, eu vou dar um yarn create next app e o nome do projeto. Eu vou chamar ele de Move It Next.
Perfeito? Só botar um if ali no meio pra gente conseguir diferenciar qual que é o projeto com Next e qual não é. E aqui eu não preciso passar template, não preciso passar nada. Lembrando só, se você estiver usando npm, npx create next app. E aí o create aqui, ele tem um hífen aqui no meio. Então, npx create hífen next app e o nome do projeto. Vou aguardar aqui o projeto ser criado. E aí a gente já vai fazer o seguinte, a gente vai migrar aquilo que a gente desenvolveu no projeto com create react app, só copiar e colar. Não precisa fazer mais nada além disso, para dentro do Next. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na estrutura do Next, antes da gente sair fazendo essa migração. Olha só, a estrutura do Next ela é muito semelhante com a estrutura que a gente tinha lá no Create React App. Então a gente continua tendo Node Modules, a gente tem aquela pasta Public que a gente viu lá anteriormente, uma pasta Styles aqui que o Next traz pra gente, que é só arquivo CSS, nada mais, uma pasta Pages, e aqui já começa a aparecer algo novo, a gente já vai ver o que é isso aqui. Package.json, aquelas coisas que a gente já via. Para ficar mais simples, vou deletar aqui o readme, a gente não vai utilizar. Pasta styles, vou deletar também. Pasta public, aqui tem um fav com uma Vercel, uma logo aqui, eu vou remover, isso aqui não, a gente não vai utilizar. Pasta pages, vou remover a pasta API, não vamos utilizar ela agora. Mais para frente a gente vê um pouquinho o que é isso. E aqui agora a gente tem um index, que é o arquivo principal da nossa aplicação. Então lá na nossa... O que é esse index aqui? É a homepage da nossa aplicação. Lembra que eu falei que o Next ele traz pra gente uma funcionalidade de navegação? Então, o que acontece é que essa index aqui vira home do nosso site. Quando a pessoa acessar a aplicação, é isso aqui que ela vai ver. Todo esse HTML que tá aqui dentro. Então, para ficar um pouquinho mais fácil, eu vou deletar todo o HTML que tem aqui dentro, tudo. Vou deixar apenas um H1, hello world. Vou tirar todas as importações aqui em cima também. Perfeito, simples, a gente não vai mudar mais nada aqui dentro. Arquivo underline app. .js. O que é esse arquivo aqui? Esse arquivo aqui é um arquivo para a gente conseguir reaproveitar uma estrutura prévia entre todas as páginas da nossa aplicação. Então imagina, por exemplo, que você tem uma sidebar. Essa sidebar ou um cabeçalho, essa sidebar ou o cabeçalho estão em todas as páginas, não muda, está em todas as páginas. Então a gente coloca a nossa sidebar aqui dentro desse componente aqui, porque esse componente é algo que fica por volta de toda a aplicação e cada outro arquivo que a gente tem aqui dentro das páginas são as diferentes páginas da nossa aplicação. Então, por exemplo, lá pensando no Notion aqui, né? Essa sidebar aqui, ó, e esse cabeçalho aqui em cima, eu colocaria dentro do app, porque eles são fixos, eles vão ficar em todas as páginas. Isso aqui, ó, esse conteúdo que muda, cada um deles é uma página diferente. E aqui no caso o index é a home e a gente pode ter mais arquivos indicando outras páginas. A gente vai ver um pouquinho sobre isso mais pra frente. Então aqui por enquanto eu vou só deletar o CSS. E agora o que eu vou fazer também é instalar o TypeScript dentro do Next, porque como eu falei lá desde a primeira aula, a gente vai utilizar TypeScript aqui no desenvolvimento. Então eu vou trocar a extensão JS, desculpa, por TSX, aqui JS também por TSX, vou tirar minha câmera por enquanto aqui, logo eu volto aí para dar um oi. E agora eu vou instalar aqui dentro do projeto com o Next, eu vou instalar o TypeScript, beleza? Vou instalar também o types/react, que são as tipagens da biblioteca React. Eu vou instalar types/react DOM, que são as tipagens da biblioteca React DOM, que a gente também utiliza aqui no browser, e types/node, porque como o Next ele tem um servidor Node, como eu expliquei antes, para rodar a criação da interface do React, eu preciso dessas dependências. E eu vou instalar isso aqui tudo como dependências de desenvolvimento, ou seja, são dependências que eu não preciso em produção, porque em produção o nosso código ele vai ser convertido para JavaScript, então meio que não tem tanta necessidade. Com isso instalado agora, basta eu executar yarn dev, e aqui não é yarn start, tá? É yarn dev, mas antes eu vou parar o meu servidor que eu tô rodando aqui, ó, do Create React App, que a gente criou ontem. Então eu vou parar o servidor, que é o que estava rodando nossa aplicação de ontem. Vou voltar agora na aplicação Next e dou um yarn dev. Aqui ele falou que faltou eu instalar o TypeScript. Nossa! Eu instalei com o nome errado. Então deixa eu remover TypeScript. TypeScript eu instalei. E vou instalar TypeScript. Agora sim, como dependência de desenvolvimento. Perfeito, e dou um yarn dev. E agora o nosso projeto já está rodando na porta 3000. Então eu posso ir lá no browser, localhost 3000 e tá lá, nosso Hello World. E agora o que muda? Olha só que delicinha. Vou até voltar minha câmera aqui para você pegar minha reação junto aqui. Quando eu dou um inspecionar elemento aqui na página, vou lá no Settings e venho aqui e... Opa! E Meu Deus, deixei muito grande. Vou desabilitar aqui o JavaScript, deixa eu achar ele aqui, e vou dar um F5 na tela. A nossa aplicação continua funcionando normalmente.
a gente continua com Hello World. Por quê? Porque esse Hello World aqui, ele veio pronto lá daquele intermediário que é o servidor do Next. Então, quando a gente acessou a nossa aplicação, a interface ela não foi construída no front-end. Essa interface no front-end ela vai continuar sendo construída para as próximas páginas que a gente carregar, o próximo link que a gente clicar, ações que a gente fizer na tela, mas a primeira vez que a gente acessa a aplicação escrita com Next, a primeira página que a gente acessa, ela é criada por um servidor Node, que processa a nossa aplicação, a nossa interface, e devolve HTML, CSS e JS pronto para ser utilizado pelo browser. E é por isso que a gente consegue ver o resultado da nossa aplicação, mesmo quando o JavaScript está desabilitado. E isso é muito incrível do Next. E vamos lá, eu vou agora começar a migrar algumas coisas do projeto anterior aqui para dentro. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse projeto Next aqui de um lado, beleza? E vou pegar o nosso projeto aqui com o Create React App e vou jogar aqui ele do outro lado pra gente ir migrando algumas coisas aos poucos, tá? Então eu tô com os dois projetos aqui dentro, beleza? Vou começar fazendo o seguinte, vou criar uma pasta SRC no projeto que eu criei com o Next, vou jogar a pasta Pages para dentro de SRC, para ficar mais semelhante com a estrutura que a gente tinha antes. Vou pegar a pastinha Components que eu tinha na estrutura antes, vou arrastar para dentro da pasta SRC, beleza? Então ele já fez uma cópia aqui, ó. Vou arrastar a pasta Styles aqui para dentro também. Então, para dentro da pasta SRC. Show. Agora que a gente já tem aqui os nossos styles, os nossos components, o que mais falta aqui para a gente puxar lá de dentro? Nós temos aqui dentro do nosso app essa estrutura bem básica aqui, né? Então, eu vou copiar mais ou menos essa estrutura. Na verdade, eu não vou copiar essa estrutura aqui, eu vou jogar lá na pasta, na Pages, dentro do Index, que é a nossa home. Eu vou jogar isso aqui, ó, que a gente tinha, beleza? O Experience Bar aqui, vou fazer a importação. Então é só eu escrever parte do nome aqui, ele já deve sugerir aqui a importação automática. Então ele já fez a importação lá em cima, ó. Perfeitinho. Deixa eu ver o que mais que eu posso puxar daqui de dentro. Falta os estilos globais. Esses estilos globais eu vou colocar lá naquele underline app que eu te falei antes. Porque os estilos globais, eles são para todas as páginas. Então eu vou colocar sempre... Tudo que é algo que vai repetir em todas as páginas, fica aqui nesse underline app. Eu vou importar aqui, styles global. É global? Global.css. Vou salvar aqui agora, então a estilização também já está finalizada. Aqui no index não tem nada. Faltou só a nossa fonte, né? Essa fonte Inter. A fonte Inter e aquela outra fonte com nome esquisito que eu não consegui pronunciar da última vez, que eu acho que é Rajani, beleza? Eu vou copiar também, então, esses dois links aqui, ó, da fonte. Perfeito, eu vou copiar, ó, essas duas linhas do link aqui e eu vou fechar a aplicação Create React App agora que a gente não vai mais utilizar ela. E agora, onde é que a gente coloca esses links, né, pra gente conseguir ter essa fonte customizada? Vamos lá, tem algumas formas que a gente pode fazer isso aqui dentro do Next. A primeira forma delas, a gente pode ir aqui no index, que é a nossa home, digamos, da página. Nós podemos importar de dentro de Next /head um componente chamado head, e aí eu posso botar ele em qualquer lugar da página e colocar as minhas importações de fonte aqui dentro. Só é importante aqui nessas importações de fonte, como a gente está dentro do código JSX agora, que é aquele HTML escrito dentro do React, a gente colocar aquela barrinha aqui no final, ó, em toda tag que ela não tem conteúdo. Então beleza, já salvei, já sumiu todos os erros aqui, e agora eu vou tentar acessar a minha aplicação para ver como é que ela tá. Então vamos lá, deu um errinho aqui dentro, no such file directory, eu vou reiniciar a minha aplicação. Então cancelei, yarn dev novamente, volto aqui no app, F5, e tá lá. Nossa aplicação está funcionando. Já está a Experience Bar lá aparecendo. Show de bola, tudo que a gente tinha antes. E agora isso aqui está funcionando via Server-Side Rendering. Então eu posso acessar, o Google pode acessar a minha aplicação que ele vai conseguir ler tudo que está na tela. Isso é muito legal. E agora isso aqui foi uma forma da gente utilizar as fontes, né? Como eu falei. O que é essa tag head aqui do Next? Essa tag head, tudo que a gente colocar dentro dela, o Next automaticamente vai colocar lá no head do nosso HTML. Então se eu vim aqui inspecionar o código e procurar aqui, ó, tá lá, ó, tá vendo o nosso link aqui, ó, com a fonte? Tá dentro da tag head aqui, ó. Ele coloca automaticamente, ele faz digamos, um portal ali das informações que a gente coloca daqui de dentro, lá para dentro do head. Mas como essa parte aqui das fontes, ela é algo que eu quero repetir em todas as páginas, posso fazer o seguinte, posso pegar esse head e mover lá para dentro do nosso app, porque lembra que eu falei que o app, ele vai ser algo que vai ser exibido em todas as telas.
Mas, ao invés de fazer isso aqui, eu vou utilizar uma outra funcionalidade do Next, que é o seguinte: quando a gente estava lá na nossa aplicação com Create React App, lembra que dentro da pasta public a gente tinha um index.html que a gente podia mexer na estrutura do documento lá, que tinha aquela div ID root, que tinha aquele meta, char7 UTF-8, né? Então eu podia mexer naquele HTML mais raiz ali do nosso projeto React. Aqui no Next, por padrão, eu não posso mexer nesse arquivo. Se eu quiser mexer nesse arquivo, eu tenho que criar um arquivo chamado underline document.tsx aqui dentro das minhas páginas. E aí esse arquivo aqui, ele precisa ter uma estrutura que é o seguinte: ele precisa exportar daqui de dentro eu vou botar aqui, eu vou utilizar o formato de classe, que é o recomendado pela documentação do Next. Perfeito? Era a forma que a gente criava componentes antigamente no React, né, utilizando classes. E aqui eu preciso estender dessa classe o document que vem de dentro de next/document. Extends document. Isso aqui é uma coisa que eu não decoro, tá? Isso aqui eu vou copiando de um projeto para outro. Tem coisas que a gente simplesmente não decora no dia a dia, né? O pessoal acaba, poxa, Diego, mas é muito código é muita coisa para ficar decorando essas coisas assim. Mas eu particularmente não decoro, né? Eu faço em um projeto e depois eu saio copiando. Inclusive agora eu tô olhando pro meu outro monitor aqui e eu tô copiando as coisas que estão escritas ali dentro, porque é realmente muita coisa para decorar sempre. E agora o que eu vou fazer aqui dentro? Eu criei um método render e um return. Aqui eu vou retornar o HTML daquele documento. Então aqui ficaria, por exemplo, todo o HTML, o head, né, da nossa aplicação e tudo mais. A única diferença é que aqui, ao invés da gente usar essas tags que são do HTML, a gente vai importar de dentro aqui, ó, do document, as tags HTML com H maiúsculo, head, de dentro do próprio document aqui, ó, body, e vamos importar também um carinha chamado, body não, a gente vai importar main e um chamado next script. Essas quatro aqui. E agora aqui eu vou trocar então por HTML com H maiúsculo. O head, vou botar o head com H maiúsculo também. Aqui dentro eu coloco aquelas nossas fontes lá, ó. Opa, deixa eu tirar aqui. As nossas fontes, lá o Inter e o Radiani. Agora eu vou colocar um body aqui embaixo. E aí dentro do body eu só preciso colocar duas coisas. Main, esse main aqui é onde ele vai mostrar a nossa aplicação, no caso o nosso app, ali as nossas páginas. E next script, que são alguns scripts que o Next injeta na nossa aplicação de forma totalmente automatizada. Então, agora aqui, ó, se eu precisar mais alguma coisa no head da minha aplicação, que vai se repetir em todas as páginas, é só eu colocar aqui dentro. Por que eu coloquei no document e não coloquei no app, né? Porque o document, ele carrega uma única vez numa visita do usuário na nossa aplicação. Então, independente de quanto que o usuário navegue na nossa aplicação, o document carrega uma única vez. Então, as fontes, elas vão ser carregadas uma única vez. Tudo que está no app, toda vez que o usuário acessar uma página diferente, digamos que ele é reaproveitado, mas ele é recalculado. Ele é reaproveitado, porém ele é recalculado. Então, ele gera um processamento a mais. Então, aqui no document eu coloco tudo que é estático, tudo que vai se manter em todas as telas, independente de quais eu for acessar. Eu vou salvar aqui o document, vou salvar aqui os outros arquivos e eu posso ver que a minha aplicação vai estar funcionando igual ela já estava antes, com as fontes, tudo funcional. E agora sim, a gente vai partir para começar a criar mais componentes aqui dentro do nosso app, já que agora ele já está estruturado. Essa é a estrutura que eu utilizo para os meus projetos no mundo real. E agora a gente vai começar então realmente desenvolver mais funcionalidades aqui para nossa aplicação. Como eu falei, o perfil, o countdown. Então, bora lá que até o final da aula ainda tem muita coisa massa para a gente ver. Agora que a gente já terminou de migrar aqui o projeto com Create React App para o Next, faltou mais uma coisinha que é muito legal a gente saber aqui dentro do Next, que é na utilização do CSS. O Next, ele vem com uma biblioteca, uma forma da gente utilizar CSS dentro do React que se chama CSS Modules. O que são os CSS Modules? É uma forma da gente conseguir fazer com que um CSS só esteja disponível para um único componente. Assim, ele nunca vai afetar o restante dos outros componentes na aplicação. Por exemplo, todo CSS que a gente faz para Experience Bar é um CSS que ele deveria estar disponível só para Experience Bar. Se qualquer outro componente da minha aplicação tentar utilizar as mesmas classes que eu uso no Experience Bar, não deveria ser possível. Isso acontece muito em projeto grande. Quem já trabalhou com um projeto grande, com CSS, sabe que daqui a pouco tu não sabe mais de onde que está vindo o CSS que está afetando aquele componente, que está deixando aquele elemento com um texto maior ou qualquer coisa assim. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou aqui dentro da pasta Styles, eu vou criar uma pasta chamada Components, e dentro dela eu vou criar um Experience Bar .module.css. Esse module CSS, ele é importante para a gente utilizar os CSS modules, como eu falei. E aqui de dentro agora eu vou pegar tudo que tem do Experience Bar.
Aqui, ó, e vou jogar aqui pra dentro. Eu só vou fazer o seguinte, eu não vou usar hífen, tá? Eu vou usar um estilo camel case. Então, no lugar de hífen, eu boto o B maiúsculo. Então, ele vai ficar assim, ó, nesse formato. Experience bar com o B maiúsculo. Vou fazer isso em todos os casos aqui embaixo. E aqui no current experience também, ó. Vou botar com o E maiúsculo. Então, a gente não usa hífen nesse caso, usa só o camel case certinho. Beleza, salvo isso aqui agora. Agora eu vou lá no meu global, já tirei o CSS daqui de dentro, o resto eu vou salvar. Vou lá no meu componente experience bar. E agora aqui dentro eu vou importar. Agora eu vou dar um nome, então vou dar import styles from .. styles components o nome experience bar.module.css. Fechou. E agora aqui nas classes, ó, o que eu vou fazer? Ao invés de dar um nome só em texto para ela, por exemplo, experience bar, eu vou remover, coloco chaves, porque eu quero colocar uma variável JavaScript aqui dentro, e coloco styles, ponto, o nome da classe que eu tenho lá dentro do meu CSS, no caso experience bar, então fica styles.experience bar, exatamente assim. E aqui no current experience também, ó, dou um styles.current experience, beleza? Salvo isso aqui agora, volto lá na minha aplicação. Aqui, ó, no F5 tá tudo funcionando. E agora se eu der um inspecionar elemento aqui, ó, visualizar o HTML que foi gerado aqui, ó, a gente pode ver que ele colocou uma classe, tá vendo? Uma classe diferente, ó, experience bar, underline, experience bar, que é o nome do componente, underline experience bar, que é o nome da classe no CSS, underline um hash qualquer. Ele gerou isso aqui de uma forma automática para que o CSS que a gente aplicar na experience bar nunca invada outros elementos da nossa aplicação, nunca impacte em outros componentes da nossa aplicação e que ele fique exclusivo a esse escopo desse componente. Então a gente aprendeu mais uma coisa legal no React, que são os CSS modules. Beleza? E agora a gente vai começar a construir os componentes da nossa aplicação. Vamos ver até onde a gente consegue ir aqui, né? Se a aula começar a ficar muito longa, a gente vai deixando um pouquinho para depois, porque as aulas lá a aula de sexta-feira eu já deixei ela um pouquinho mais tranquila pra gente só... E aí se ficar muito pesado essas primeiras aulas, a gente vai deixando um pouquinho mais pra frente. Vamos lá, componente de perfil. Então eu vou abrir o Figma aqui do nosso Move It, que é a nossa aplicação. E esse layout, como eu já falei, tá disponível para você acessar, né? Então tá aqui o nosso layout. A gente vai começar a codar esse carinha aqui, ó, esse componente de perfil, beleza? Então vamos lá. Primeiro lá na nossa home, deixa eu abrir aqui certinho a minha colinha para eu lembrar de tudo que eu tenho que fazer. Lá na nossa home, hoje eu tenho essa div class name container aqui. Aí eu tenho a minha experience bar aqui. E agora eu vou criar uma section, que é uma seção. Por que eu vou criar essa seção? Porque eu quero dividir aqui, ó, na esquerda e na direita, né? Porque ele está dividido em dois. Então eu preciso ter uma div ou uma section por volta para conseguir controlar isso certinho. E agora, então, eu vou ter essa section. Dentro dessa section, eu vou ter agora o meu... uma div que é a div da esquerda, digamos assim. E depois a div da direita, que é a parte onde mostra o desafio. Então essa primeira div aqui, ela é aquela div que fica com essa parte aqui, ó, toda essa parte da esquerda aqui. Então dentro dela eu vou ter o meu perfil. Então eu vou criar um componente para o perfil. E é legal que no React a gente sempre vá separando os componentes. Tudo que quando a gente enxergar que uma coisa, ela meio que é desconexa do restante, coloca num componente. Porque, olha só, essa parte aqui do perfil. Qual que é a relação disso aqui com o restante que tem aqui, ó, com o countdown, por exemplo, com o botão? Não tem muita relação, né? Aqui eu tô lidando com perfil, aqui eu tô lidando com desafios, aqui eu tô lidando com um timer, né? Um countdown. Então, assim, as coisas elas não estão muito conectadas, parece que não faz parte do mesmo contexto, né? Então eu vou separando em componentes. Então aqui no perfil eu vou exportar uma função chamada profile. Aqui eu vou retornar algum conteúdo aqui dentro. E aí esse conteúdo do perfil aqui, eu já vou deixar a estrutura meio pronta. Ele vai ter uma div por volta de tudo. Geralmente tem uma div por volta de tudo, tá? É difícil o componente que não vai ter uma div ali por volta, uma main, uma section, uma coisa assim. Vou colocar uma imagem ali que vai ser a minha imagem de perfil. Por enquanto, como isso não é dinâmico, eu vou colocar aqui, ó, github.com/diego3g.png. Aqui você pode colocar o seu usuário do GitHub, que ele vai automaticamente buscar o seu avatar. Se você não tiver GitHub, coloca qualquer endereço de uma imagem aqui, um avatar seu do Twitter, vai lá, copia o link, coloca aqui dentro. Eu vou botar aqui no Alt Diego Fernandes, o texto alternativo. Vou colocar mais uma div aqui dentro. Por quê? Porque eu preciso do lado da imagem ter o nome e o level da pessoa. Então o nome vai ficar dentro de um strong. E o level... Meu Jesus, Fernandes. E o level eu vou colocar dentro de um parágrafo. E vou colocar aqui, ó, level 1, por exemplo.
A gente vai ter uma imagenzinha daqui a pouco aqui dentro, então logo a gente já fala sobre isso. E agora eu coloco o meu profile aqui dentro. Tá perfeito. Agora, aqui na minha página, na minha home, né, eu preciso colocar uma classe nessa div para eu conseguir ter as minhas estilizações. Então eu vou fazer mais ou menos o mesmo esquema que a gente fez aqui com o experience bar.modulo, que a gente fez lá para o componente de experience bar. Eu vou fazer um para home, para a gente ter todos o CSS da home num arquivo só. Então eu vou criar aqui em styles pages e vou criar aqui o... Ah, meu Deus. Vou criar aqui o home.module.css. E aqui agora eu vou botar aquela nossa classe de container aqui, ó, do global, vou colocar aqui dentro. E já vou criar aqui também uma classe chamada... Como é que eu vou chamar isso aqui? Eu vou botar left container, porque não tem, são vários elementos, sei lá o nome que eu daria pra isso. Então vamos botar aqui. E agora esse left container aqui, o que ele vai ter? Ele vai ter... deixa eu pegar aqui. Styles. Peraí que eu me perdi aqui. No CSS. Esse carinha aqui, na verdade, eu não vou estilizar ele por enquanto. Eu vou pegar o container e vou estilizar aquela section que está dentro dele. Então aqui, ó, no nosso index, eu vou estilizar essa section aqui. E essa section, ela vai ter flex 1. Ela vai ter display grid. Grid template columns. Um FR, ou seja, eu quero ter duas colunas que têm um tamanho por igual, elas vão ocupar o mesmo tamanho, digamos que 50% do tamanho lateral horizontal é possível. E eu vou botar um gap entre elas de 6.25 rem. Então é um espaçamento entre elas. 6.25 rem vai dar 100 pixels no desktop, e ele vai diminuindo conforme a gente está numa tela menor. E eu vou dar também um align items... Align Content, na verdade, Center. Isso aqui vai fazer com que todo o conteúdo do grid seja alinhado ao centro verticalmente. Se você nunca trabalhou com grid ou flexbox, talvez isso aqui esteja um pouquinho esquisito para você. Mas tem conteúdo também no canal da Rocket City sobre isso. E, cara, grid é uma delicinha, assim. Depois que você começa a trabalhar com esse CSS mais moderno, digamos assim, não tem mais como voltar atrás. E eu, ainda mais que sou da época do float left, do float right, na verdade, eu sou da época antes disso. Eu sou da época que a gente criava sites só com tabela. Eu não sei se tem alguém aí que é dessa época. Se tiver, pode se prontificar, mas eu criava todos os sites com tabela, cara. Tabela, TR, TD, meu Deus. Tá, vamos voltar aqui pro nosso... Aqui a gente já tá mais ou menos com a aplicação aparecendo. Algumas coisas ficaram bugadas aqui porque nós precisamos voltar lá na nossa home. Importar aqui agora os estilos de dentro de styles, pages, home.module.css. Agora aqui ó, não vai ser container. Vai ser styles.container para eu conseguir usar o CSS modules. E agora só de salvar. Tadã, já tá lá. Meu perfil aqui, fotinho já tá aparecendo. E agora a gente vai criar um CSS aqui pro perfil. Então, profile.module.css aqui nos componentes. E aí lá no perfil a gente importa isso. Import styles from _components ou melhor, styles/components/profile.module.css. Perfeito, vamos lá. Agora aqui no profile a gente vai começar colocando uma classe nessa div. Então eu vou dar um class name dela styles.profileContainer, mesmo que não exista ainda. E do resto aqui eu não preciso, porque como é um elemento, um componente simples, né, eu vou estilizar tudo a partir desse container aqui. Vou lá no meu estilo agora do profile, crio o meu profile container aqui agora, e eu vou começar dando estilo, display flex para ele e align items center, perfeito? Vou dar aqui também um profile container img, a gente vai dar um width de 5.5 rem, height 5.5 rem, e nós vamos dar aqui também um border radius de 50% na imagem. Vou pegar aqui também dentro do profile container a nossa div, que é o que fica por volta do nome do usuário e do level dele, e vou distanciar um pouquinho do avatar horizontalmente. Vou dar um margin left 1.5. Vamos ver como é que tá ficando isso aqui. Olha ali, já dá para começar a visualizar, né? Agora eu vou pegar aqui também o nosso profile container. Dentro da div, o nome do usuário, ele vai ter um font size. Oh, meu Jesus. Font size 1.5 rem, que vai ficar 24 pixels no desktop. Font weight 600, um pouquinho maior que o padrão. E o color aqui eu vou usar var
title, né? Então eu posso continuar usando as variáveis do CSS. E aí o var title aqui é um cinza mais escuro, né? Vou copiar isso aqui, ó, e vou estilizar agora o P também, que é o parágrafo. E vou dar aqui um font size 1 rem, margin top 0.5 rem. Perfeito. Agora a gente vai pegar, vai salvar, vamos ver como é que ficou. Beleza? O nosso perfil já está praticamente pronto. O que a gente tem agora são algumas imagens. Né? Então, se a gente for lá no layout, a gente vai ver que aqui tem uma imagenzinha, aqui tem outra. Tem vários lugares que o Thiago acabou colocando algumas imagenzinhas, né? E eu já deixei essas imagens prontas e eu vou deixar para você fazer download desses assets prontinhos só para sair utilizando. Então, aqui, ó, você vai colocar dentro da pasta public os arquivos que eu vou deixar como download aí dos assets dessa segunda aula. Então, é só vir aqui e pegar os arquivos e colocar eles aqui dentro, ó. Eu deixei para você um favicon, que é essa logo aqui pra gente usar como favicon, né? A logo do Move It mesmo, que tá em SVG, que daí a gente não consegue ver. Um som de notificação em MP3, que a gente vai usar mais pra frente. E vários ícones em SVG. Level Up, aqui tem vários ícones que a gente vai utilizar. E agora, o que eu vou fazer? Aqui no nosso Level 1, aqui ó, antes do Level 1, eu vou colocar uma IMG, que é o nosso íconezinho de level ali. E aqui eu vou botar basicamente icons barra level.svg. Então, uma das coisas que é legal da gente saber aqui no Next é que todos os arquivos que ficam dentro da pasta public, eles são públicos, eles são visíveis publicamente. Então, só de eu colocar aqui no endereço, por exemplo, icons/level.svg, ele já vai entender que a imagem está dentro de public, icons, level, svg. Beleza? Então, todo arquivo de imagem, arquivo público, a gente vai colocar diretamente aqui dentro. Aqui no Alt, eu posso botar level, salvo isso aqui agora, volto lá e já tá ali, ó. Só tá um pouquinho estranho porque ele tá muito colado com o texto. Então a gente vai voltar lá no nosso CSS aqui do perfil. Então deixa eu fechar aqui que eu tô com um arquivo demais aberto já. Profile, Module CSS. Vou copiar aqui. Vou estilizar a imagem que tá dentro aqui do nosso parágrafo ali, que é o level, né? E vou dar um margin right 0.5 rem, que equivale a 8 pixels no desktop. E aí a gente já tem aqui o nosso componente do perfil finalizado e a gente pode ir para os demais componentes aqui. Vamos lá, a gente já fez o componente de perfil, vamos para o componente de Completed Challenges, que é esse carinha aqui, ó, com desafios completos. Então a gente vai criar aqui mais um componente, Completed Challenges.tsx. A gente vai de dentro dele exportar uma função, Completed Challenges, que retorna um HTML, que dentro vai ter uma div e por aí vai. Esse carinha aqui, Completed Challenges, a estrutura dele vai ser super simples também. É uma div e dentro só tem dois textos. Eu vou botar os dois no spam, desafios completos, e um outro texto que é quantos desafios estão completos. Vou botar aqui, sei lá, 5 por enquanto, só pra gente testar. E aqui novamente, vou criar agora um arquivo de estilo, completedchallenges.module.css, perfeito? Vou importar esses estilos aqui dentro. styles/components/completedchallenges.module.css. E aqui na nossa div, por volta de tudo, eu vou botar um class name e vou chamar aqui de styles.completedChallengesContainer. O nome aqui, tanto faz, tá? No final das contas, tenta deixar só o mais descritível para você conseguir entender o que é aquilo ali. E agora eu vou começar a fazer os estilos aqui do Completed Challenges, que também é bem simples. Vou botar aqui um display flex, align item center, justify content space between, né, que eu quero que cada um fique para um canto totalmente, um para a direita e um bem para a esquerda, aqueles textos que eu tenho dentro. Margin 3.5 rem, vertical, horizontalmente nada. Padding bottom 1 rem. E aqui a gente vai botar também uma border bottom 1 pixel solid D7, D8, DA. Aqui a gente não vai usar variável, porque é uma cor que o Thiago usou só em um lugar da aplicação. E aqui eu vou dar um font weight 500, que é o tamanho do texto que eu quero dentro desses carinhas aqui. E agora eu vou pegar aqui o spam que eu tenho dentro desse Completed Challenges, porém apenas o primeiro spam, ou seja, o spam que vai ficar para a esquerda. Vou dar um font size de 1.25 rem, beleza? O último spam, que é o spam que fica para a direita, o font size vai ser um pouquinho maior, 1.5 rem. Salvo isso aqui agora, e agora lá na minha home, lá no Pages Index, eu vou aqui abaixo do Profile importar o Completed Challenges. Olha, ele já dá a importação, a opção de importar automaticamente aqui no Visual Studio Code. Se o seu não der, só fazer a importação sem problemas nenhum. Salvo aqui, voltamos lá e já estamos ali, ó, desafios completos, já bem parecido aqui com
com o que a gente tem aqui no layout, né? Já tá bem semelhante. Só isso aqui que ele tá com font weight 500. Vamos ver se isso aqui tá respeitando font weight 500, font inter. É isso aí mesmo, né? Deixa eu ver se ele tá pegando a fonte inter certinho. Inter. Eu acho que ele não tá carregando a fonte inter, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui no head da minha aplicação. Ele não tá carregando. Eu já lembrei por quê. Quando a gente criou esse arquivo document aqui, a gente precisa reiniciar a aplicação, tá? Senão ela não funciona, o novo document. Então agora que eu reiniciei, ó, volto para a aplicação do F5. Agora sim, rapaziada. Agora a gente já pode ver que ele já ficou um pouquinho mais negrito assim, né? Porque isso aqui é da fonte inter. Perfeito, a gente já terminou mais um componente na nossa aplicação, que é o Completed Challenge. E agora a gente vai pro primeiro componente mais complexo da aplicação, que é o Countdown, que é esse componente aqui, e agora a gente vai começar a ter um funcionamento legal. Agora a gente vai entrar em umas coisas do React que são sensacionais, que é realmente fazer isso aqui funcionar. Eu vou ter 25 minutos aqui, ou 30 minutos, e eu preciso que o countdown vai descendo, né? 24:59, 24:58 e por aí vai. Então agora a gente vai entrar numa parte bem legal. Mas antes, eu vou fazer a estrutura, o CSS e tudo mais. Então, bora lá. Vou começar criando um componente aqui, vou chamar ele de countdown.tsx export function countdown return, e aqui novamente uma div por volta por enquanto. Já deixa eu copiar esse nome aqui, ó, porque eu vou criar um estilo countdown.module.css já para deixar pronto, e aqui eu já vou deixar importando styles from styles components countdown.module.css. Então a gente já tem a estrutura pronta, né? Geralmente quando a gente vai criar um componente, a gente vai seguindo esse mesmo formato. Aqui no countdown, novamente, eu vou ter uma div por volta de tudo. Eu vou colocar nela já um class name styles.countdownContainer. Eu gosto de utilizar essa nomenclatura container quando é algo que fica por volta de tudo. E aí dentro eu vou começar primeiramente fazendo só essa parte aqui, tá? Depois eu faço o botão. Vamos fazer só isso aqui, só o reloginho ali. Eu vou começar tendo uma div, eu vou deixar a div assim sem classe nenhuma. Eu vou botar um span nela. Isso aqui vai representar um minuto, então eu vou começar no minuto 25. E eu coloquei, veja que eu não botei 25 direto, eu botei cada um dos números dentro de um span separado, tá? Isso aqui a gente vai ver depois por quê, mas isso aqui é para facilitar no meu CSS, na estilização. Porque aqui, ó, eles têm uma separação entre eles e não vai ser tão fácil se os dois estiverem no mesmo span, tá? Acredite em mim, eu já fiz isso aqui antes e o código da aplicação eu já desenvolvi antes e eu sei exatamente como que tá. Vou botar um span aqui abaixo da div que vai ter um 2 pontos, que vai representar esses 2 pontos aqui no meio, ó. E aí eu vou ter novamente uma div com 00, que representa os minutos, tá? Então, por enquanto, é só isso que a gente vai ter. Salvo isso, volto lá no meu CSS aqui. E aqui a gente vai começar a fazer a estilização. Vou pegar aqui o countdown container. Vou começar colocando aqui toda a estilização. Vou dar um display flex, align item center. E aqui eu vou botar font family, aquele nome que eu não sei falar, que é Rajani, eu acho que é isso aí. Font weight 600. E vamos dar aqui um color var title, beleza? Vou salvar isso aqui e agora eu vou lá no meu index e já vou colocar o componente de countdown aqui dentro para eu ver como é que ele está ficando. Então já coloco aqui, ó, fez a importação automática, salvo, volto lá na aplicação, tá lá, ó, 2500, tá vendo? Já tá aparecendo lá. Só que agora a gente tem que continuar aqui na nossa estilização, que essa aqui vai um pouquinho mais para frente. Vou pegar agora dentro do countdown container a div, as primeiras divs que vem dentro dele, eu vou dar um flex 1, display flex também, align items center, justify content space evenly, a gente já vai ver como que isso vai ficar no fim do dia, background var white, vamos dar aqui também um box shadow 00, 60 pixels de blur, RGBA, porque eu quero um preto, só que pouquinho opacidade, eu vou botar 5% de opacidade, por isso ficou 0.05. Border radius 5 pixels, font size 8.5 rem e text align center. E agora, vamos ver como é que ficou. Olha lá. Cara, assim,
É claro que eu botei um monte de CSS aqui e você deve estar pensando, nossa, o Diego é um monstro do CSS. Que nada, eu já fiz esse CSS antes, quebrei a cabeça pra caramba até chegar nesse formato e aí eu já tô te dando o CSS meio pronto, né? Se a gente fosse explicar também toda a lógica que eu usei até chegar nesse CSS, aí, assim, a aula ficaria bem mais longa, assim. Mas, cara, é dia a dia, treinamento, daqui a pouco o CSS fica fácil de entender também. Não tão fácil, às vezes. Vou pegar agora, dentro dessa div, o span que eu tenho, vou dar um flex 1, para ele ocupar o máximo de tamanho também. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, aquele span que está direto dentro do countdown, que é exatamente esse span aqui, ó, dos 2 pontos, quando eu boto esse maior, ele não vai pegar esses spans aqui dentro, porque eles estão dentro de uma div a mais, né? Então ele só pega o primeiro nível de filhos. Eu vou pegar esse span aqui, vou dar um font size 6.25 rem e vou dar um margem nele de 0.5 rem, ó, para ele fazer esse efeito aqui já de distanciamento. E agora o que eu vou fazer? Dentro dessa div aqui, ó, de cada uma dessas divs, essa aqui e essa aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o primeiro span que eu tenho dentro delas, que é o primeiro número, no caso o 2 e o 0, e vou dar um border right 1 pixel solid F0, F1, F3. E vou pegar o segundo span, que é o last child, que representa aqui e aqui, e vou trocar a border para left. Então ele vai dar esse efeito aqui no meio, ó, e é exatamente o que a gente tem aqui, ó. Então a gente já pode ver que o nosso countdown está muito fiel ao layout, né? Então a gente pode dizer já que a gente praticamente finalizou o elemento aqui de countdown. E agora falta o nosso botão que a gente vai fazer aqui. E aí, finalizando o botão, a gente já pode partir para o funcionamento da nossa aplicação, né? Então a gente vai terminar o elemento de countdown e aí a gente já pode ir para a parte mais funcional do countdown em si. E aí vamos ver se dá tempo. Se der tempo, a gente continua, vai fazendo essa parte do countdown, senão a gente repassa para amanhã e vai cada vez melhorando o nosso app aqui. Vamos lá, agora então para a gente desenvolver o componente botão, só antes disso, eu vou fazer o seguinte. Aqui na minha home, eu vou definir um título para a página, que hoje está escrito localhost 3000. E aí, se a gente lembra lá do comecinho, eu posso importar head de dentro de next barra head. E aí eu coloco head aqui em qualquer lugar. E dentro eu posso colocar tags que eu colocaria no head de um HTML. Por exemplo, title. Eu posso escrever, por exemplo, início. E botar aqui uma barrinha reta, move it, que é o nome da aplicação, move it, botar assim. Se eu salvar isso aqui agora, ó lá, já fica início move it. Para colocar o favicon, eu vou colocar no document, porque o title ele é por página, por isso que eu coloquei aqui na home só, e não botei lá no document. O favicon é igual em todas, então vem aqui, ó, coloca um link, favicon, aqui ele é favicon png, não é ico, e aqui o image barra png também. E aí, agora eu salvo, dou um F5 na aplicação, ou melhor, eu acho que eu tenho que fechar e abrir de novo aqui, ó. Aí ele aparece, ó. Aí já tá lá o nosso favicon, então a gente já tem aqui a nossa aplicação mais legal. E agora a gente pode ir aqui pro botão do countdown. O botão do countdown, especificamente, ele vai ficar abaixo aqui dessa div countdown container, né? Só que eu vou manter ele dentro do componente countdown. Então, eu poderia colocar mais uma div aqui por volta, por exemplo, dessa forma. E aí colocar o botão aqui embaixo. Então, deixa eu pegar aqui, countdown, deixa eu pegar aqui o botão. Ele seria um button, type button. A gente vai botar aqui nele, por exemplo, uma class name, que vem lá de dentro dos estilos. Eu vou chamar de start countdown button. Esse vai ser o nome da classe. E aí dentro dele vai ter escrito iniciar um ciclo. Eu vou chamar só de countdown button, não precisa ser start countdown, só countdown button. Se eu salvar isso aqui agora e voltar lá, a gente pode ver que ele já apareceu ali embaixo, né? E agora, eu vou lá então no nosso countdown, vou criar aqui o nosso countdown button, e eu vou colocar algumas estilizações para ele. Vou começar com width 100%, height 5 rem, margin top 2 rem, display flex. Vamos dar aqui também um align items center, justify content center, né? Porque eu quero que o texto dentro do botão totalmente alinhado ao centro. Border 0, eu quero tirar aquela borda que o HTML coloca por padrão. Border radius 5 pixels. Agora, para finalizar aqui, um background com
o fundo blue, né? Então vou usar aquela variável CSS que a gente declarou que se chama blue. E a cor do texto vai ser var white, que é texto branco. Font size 1.25 rem. Font weight 600. E aí, agora a gente pode ver que já ficou o botão ali. Vários CSS que no final dá certo, né? Se fosse assim no mundo real, tava lindo, né? Geralmente tem que ficar testando e trocando 1000 vezes. Mas agora o nosso botão, eu vou só fazer um efeito de hover nele, quando a gente passa o mouse por cima, né? Então eu vou pegar esse botão aqui, ó. Quando eu dou um hover nele, eu vou trocar o background dele para var blue dark. Salvo. A gente pode ver que já deu. Só para ficar um pouquinho mais suave, eu vou fazer um transition de background color em 0.2 segundos. Então, toda vez que a background color desse botão mudar, ele vai fazer uma transição que dura 0.2 segundos, uma transição linear. Então, aqui, ó, já fica bem mais massinha. E agora, então, a gente já está com toda a parte do CSS e a parte dos componentes pronta dessa parte aqui da aplicação, né? Então, a gente já fez tudo isso aqui. Agora, falta realmente o funcionamento. Quando eu clicar nesse botão, ele começar a realizar um countdown aqui. E hoje, a gente vai fazer, digamos, metade desse funcionamento. Vamos lá. Eu tinha colocado aqui o componente countdown, e aí a gente fazer a funcionalidade de countdown em si. Vamos fazer hoje metade dessa funcionalidade. Vamos deixar uma parte para amanhã, para a gente não criar tudo hoje, porque senão a aula vai acabar ficando muito longa. Então, vamos começar aqui dentro do nosso componente de countdown. Olha só o que eu vou fazer aqui. Deixa eu só pegar minha colinha aqui. Eu vou começar fazendo o seguinte, tá? Eu vou começar declarando aqui dentro um estado. A gente já viu o que é um estado do React. Ele fez o auto-import aqui para mim, tá? Eu só digitei use state, ó. E aqui ele dá a opção, ó, de fazer o auto-import. E aí ele importa automaticamente. O que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte. O countdown, ele precisa começar digamos, de um tempo e ir até 0, certo? Esse tempo, eu vou colocar ele em segundos. Porque como eu vou diminuir o countdown de 1 em 1 segundo, se eu tiver esse tempo aqui em segundos, é muito mais fácil para eu conseguir fazer essa operação. Então, eu vou inicializar esse estado do tempo, né, digamos, do tempo inicial do countdown, utilizando segundos. Então, eu vou começar... vamos botar 25 minutos vezes 60, porque 60 segundos tem 1 minuto, então isso aqui representa 25 minutos, porém em segundos, né? E agora eu vou chamar isso aqui de time. E eu vou também pegar aqui o setTime, que é a função que vai alterar esse valor caso eu necessite. Mais para frente a gente vai usar, por enquanto não. E agora, aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou precisar dos meus minutos, só disso aqui. E aí, como é que eu calculo os minutos através desse valor aqui? Para calcular os minutos, eu vou utilizar o seguinte. Eu vou pegar o time, dividir por 60, porque daí eu vou ter o número de minutos. E isso aqui vai funcionar muito bem quando eu tiver, digamos, minutos certinho, né? Se eu tiver, por exemplo, 25 minutos certinho, ele vai retornar 25. Mas se eu tiver, por exemplo, 24 minutos e 59 segundos, isso aqui vai retornar 24 ponto alguma coisa. Então, como eu quero arredondar esse número aqui para baixo, eu uso math.floor, né? Ele vai arredondar sempre o número para baixo. Então, mesmo se eu tiver 24 minutos e 59 segundos, isso aqui vai me retornar 24, porque é o número de minutos totais que eu tenho, e não, né, um número quebrado. E aí o número de segundos é esse mesmo cálculo aqui, porém eu quero pegar o resto da divisão, né? Então eu vou dividir, por exemplo, 24 minutos e 58 segundos dividido por 60. Qual que é o resto? 58 segundos. E aí ele vai me retornar isso aqui, ou seja, o resto que não coube na divisão. E aqui agora eu tenho minutos e segundos certinho. E agora eu preciso converter isso aqui para esse formato aqui, ó, pegar o primeiro e pegar o minuto, né? Pegar a primeira parte do minuto e a primeira parte do segundo e colocar cada um dentro desses boxzinhos que eu tenho aqui dentro. Então, deixa eu lembrar aqui exatamente como é que eu tinha feito isso aqui. É o seguinte, eu vou fazer o seguinte, const minute. Eu vou botar aqui minute left right por enquanto, só pra gente ver o que vai retornar. O que eu vou fazer? Eu vou converter esse valor de minutes aqui em uma string. Perfeito. Vou dar nela um pad start. Eu já vou explicar o que é isso. 2, 0. E vou dar um split. Agora, talvez se você não manja muito de JavaScript, pode ter ficado um pouquinho complexo. Vamos lá. Imagina que eu esteja no minuto 25. Se eu transformar isso aqui em string, ele vai me retornar 25. Perfeito? Se eu converter, se eu
dar um split, né? Split ele basicamente divide, né? E como eu não passei nenhum caractere aqui, ele vai dividir cada caractere nosso e vai retornar num array. Então ele vai pegar 25 e vai repartir em duas variáveis, 2 e 5. Agora, se eu tiver no minuto 5, por exemplo, e tentar converter isso aqui para texto, que vai ficar 5, e tentar repartir isso aqui em 2, não existe 2 disso aqui, só existe um caractere, então não tem o que repartir. Por isso eu usei esse pad start. O que ele vai fazer? Ele vai verificar se a nossa string não tiver 2 caracteres, ele vai preencher o restante para esquerda, ou seja, pad start no começo, com 0. Então ele vai pegar, vai botar aqui 0 no 5 e depois vai repartir isso aqui em 0 e 5. Como esse split aqui devolve pra gente um array com a primeira posição, com o primeiro caractere e com o segundo caractere, eu posso desestruturar esse array usando JavaScript, ou seja, eu coloco colchetes no lado esquerdo, pego o lado esquerdo do minuto e o lado direito do minuto, ou seja, minute left, minute right, o primeiro caractere do minuto e o segundo caractere do minuto. Vou fazer a mesma coisa com segundos, tá? Então pego seconds aqui, ó, e aí eu pego second left, second right. E aí agora eu vou preencher essas variáveis aqui dentro. Então no 2 aqui vai o minute left, no 5 vai o minute right. Aqui vai o second left e aqui vai o second right. Perfeito? Salvo isso aqui agora, voltando na minha aplicação, tem que estar 25. Se eu começar agora com 23 minutos ao invés de 25, ele já mostra 23. Então, a gente já tem mais ou menos o funcionamento que a gente quer. O que a gente quer agora? Quando eu clicar no meu botão, eu quero fazer com que esse count comece, esse time aqui comece a reduzir 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou criar uma função aqui dentro chamada start countdown. E aí eu vou executar essa função aqui, ó, quando a gente clicar no nosso botão. Então eu vou só estruturar melhorzinho aqui, ó. On click start countdown. Então deixa eu tirar essa notificação chata aqui. E agora, o que eu vou fazer dentro dessa função aqui de start countdown? A gente vai começar criando um estado aqui dentro chamado active. E esse estado aqui, ele vai armazenar se o nosso countdown está ativo ou não. Ou seja, se o countdown está acontecendo ou se ele está parado, se ele está pausado, digamos assim, que é como ele começa, como ele inicia, né? Então, no começo, o nosso countdown não vai estar inicializado, ele vai estar, não vai estar ativo, né? O usuário precisa clicar no botão para ele ficar ativo. Então, quando ele clicar nesse botão, eu vou dar um set active como true. E agora a gente vai aprender uma funcionalidade muito massa do React, que é o use effect. O use effect é um hook de dentro do React, que como o próprio nome dele já diz, é um hook pra gente, uma função pra gente disparar efeitos colaterais. O que são efeitos colaterais dentro da programação? Efeitos colaterais são quando algo mudar ou quando algo acontecer, eu quero executar alguma função, eu quero disparar algum efeito colateral. Então, o use effect, ele funciona da seguinte forma. Eu vou colocar ele aqui em qualquer lugar da aplicação, pode ficar aqui, por exemplo, use effect. E aí esse use effect, ele recebe 2 parâmetros, beleza? O primeiro parâmetro é o que eu quero executar. E isso sempre vai ser uma função. E aí eu posso passar numa arrow function. Segundo parâmetro do use effect é quando que eu quero executar isso aqui. Então, eu quero executar uma função sempre que o valor de active mudar. Então, se eu passo a variável active aqui dentro desse vetor, que a gente chama de array de dependências do use effect, o que vai acontecer é que toda vez que que o valor de active mudar, ele vai executar essa função. E aí, se eu colocar um console log aqui dentro, teste, ou colocar, por exemplo, console log active, só de salvar isso aqui, voltar no navegador, vou lá no inspecionar elemento, aba console, e olha lá, ele deu false no primeiro momento, porque a função active, o valor de active vem como falso, e aí quando eu clico no botão, ó, ele troca para true, beleza? Como agora eu clicar de novo, ele não vai mudar de true para true, né, porque já é true, então ele não dá novos console logs, mas a gente já tem essa funcionalidade. E agora aqui dentro, o que eu vou fazer? Se eu estou com o countdown ativo e o time é maior que 0, ou seja, se o time não chegou a 0 ainda do meu countdown, olha que maracutaia louca que a gente vai fazer aqui dentro. Eu vou fazer um set time out, ou seja, eu quero que algo aconteça depois de um tempo. Eu vou executar uma função depois de 1 segundo. O
que função que eu vou executar depois de 1 segundo? Eu vou reduzir o time em 1 segundo. Ou seja, eu vou dar um set time em time menos 1. Ou seja, eu vou tirar 1 segundo cada vez do meu countdown. Maluco isso, né? Vamos ver isso aqui como é que é. Olha só, vou salvar. Venho aqui na minha aplicação e vou dar iniciar ciclo. Olha só. Tá vendo que ele mudou para 24.59? 24.59? Só que ele não continuou, né? Porque isso aqui executa apenas uma única vez. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Além de executar isso aqui quando o active muda, eu vou executar isso aqui também quando o time muda. E agora que vem a mágica disso aqui e o porquê que isso aqui é tão interessante. Quando eu coloco isso aqui para executar, quando o time muda, o time está sendo mudado aqui dentro. Ó. Então, cada vez que 1 segundo mudar do meu tempo, seja, eu estou 24,59, quando ele mudar para 24,58, ele vai executar isso aqui de novo. Ele vai verificar, o active ele ainda está ativo o countdown? Tá. O time é maior que 0? É, porque eu estou em 24,58. Então vai lá e reduz mais 1 segundo. E depois mais 1 segundo. E depois mais 1 segundo. Isso, como demora 1 segundo para acontecer, eu tenho o countdown. Então eu salvo isso aqui agora, volto na minha aplicação, dou iniciar ciclo e olha lá, a gente já tem o countdown funcional da nossa aplicação. Isso aqui é puramente JavaScript, tá? Digamos, uma sintaxe para a gente fazer um countdown. Eu poderia usar um set interval também, mas o set interval é um pouquinho mais chato de controlar o cancelamento dele. De quando o tempo acaba ou quando o usuário clica para pausar, é um pouquinho mais chato controlar, por isso eu vou usar essa funcionalidade de set timeout. E aí agora a gente já fez aí, digamos, metade do nosso funcionamento, então, com o countdown aqui da nossa aplicação. Ele já está chegando a 24,59, 24,58, e a gente vai deixar o restante, por enquanto não tem um botão de pausar, né? Então vou dar um F5 mesmo, e a gente vai deixar o restante aqui da nossa funcionalidade de countdown para a próxima aula. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente fez tudo hoje. Então a gente criou o nosso hook de countdown. E agora um recap do que a gente aprendeu aqui. Cara, a gente aprendeu sobre Next, o que é SPA, Server-Side Rendering, Static Site Generation, quando usar Next, quando usar Create React App, quando usar um Gatsby da vida, por exemplo. A gente migrou nosso projeto de Create React App para um projeto Next. A gente criou nosso componente de perfil, falou sobre CSS Modules, né, como utilizar isso dentro do React, criou nosso componente de Completed Challenges, criou nosso componente de Countdown, que foi um pouquinho mais complexo, com um CSS bem legal ali. Criou o nosso Countdown, digamos, o funcionamento de Countdown ali, começou a dar aquele timeout, né, de reduzir. Então, assim, meu Deus, eu tô... Ao mesmo tempo que eu tô, digamos, cansado de estar aqui gravando com a garganta e tudo mais, eu tô muito feliz no resultado que a gente chegou, porque eu nunca passei um conteúdo gratuito de tanta profundidade num evento aqui da Rocket City. E até o 5º dia desse evento, você ainda vai ficar muito impressionado com tudo que a gente tem, impressionado ou impressionada com tudo que a gente tem para passar aqui de aprendizado. Antecipando um pouquinho o que a gente vai ver já na próxima aula, a gente vai terminar essa funcionalidade do countdown e vai inicializar a funcionalidade de desafios que a gente tem aqui dentro. Então, sempre que o countdown chegar a 0, libera um novo desafio para a pessoa, dá uma notificação, dá um sonzinho ali. Quando a pessoa completa o desafio, ela ganha o level, então a gente já vai começar a criar essas funcionalidades que estão mais profundas aí. Então, tá ficando muito, muito, muito massa a nossa aplicação. E agora eu vou liberar o código do dia, né? Deixa eu pegar minha colinha aqui de qual que é o código do dia, porque eu não gosto de deixar aqui. Perfeito. O código do dia é, anotem aí, Jornada Infinita. Esse aqui é o código do dia, do nosso dia aqui, que é o código para você poder participar dos desafios que a gente vai ter ao longo da semana. E por que Jornada Infinita? Porque não interessa em que nível que você está de programação, não interessa. Sempre tem um próximo nível. A jornada, ela é sempre infinita. Por isso, você nunca vai chegar um momento na sua carreira que você vai falar, poxa, já sei o suficiente. Não existe isso. Eu tô há 10, 11 anos e conheço gente que tá há 30 anos na área e continua todo dia estudando, porque a jornada, ela é infinita. E a nossa jornada aqui nessa semana, ela não vai parar depois desses 5 dias. Você vai pegar esse aprendizado que você teve nessa semana, vai levar daqui pra frente, porque a jornada é infinita. E é isso aí. Outra coisa só pra gente lembrar, bora pra comunidade. Entra lá na comunidade, manda tuas dúvidas, manda o que você achou dessa aula. É muito importante pra gente ter o seu feedback lá, pra saber se a gente tá no caminho certo ou não. Então entra na comunidade, faz network, conversa com as outras pessoas, ajuda as outras pessoas, manda suas dúvidas. A comunidade é gratuita, é online, o Discord tem para celular, tem para desktop, tem web, meu Deus. Então, assim, é só entrar lá e interagir com todas as dezenas de milhares de devs que estão lá dentro. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando aqui na segunda aula. Amanhã a gente tem mais código. Então te vejo aqui no mesmo horário, no mesmo local. Valeu!